muitas vezes. Não. Mas objetam algumas pessoas, muitas vezes, a fraudes evidentes. Perguntar-lhes-emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava um sábio professor de física a fazer experiências por hábil escamoteador. Ou seja, ele foi lá direto na ferida do orgulho dos cientistas, né? Você está dizendo que é, mas talvez seja simplesmente porque você não conhece suficientemente sobre o assunto. E ele continua, supondo mesmo que isso tenha ocorrido algumas vezes, ou seja, supondo mesmo que algumas vezes até tenha sido fraude, seria razão para negar-se o fato? Ou seja, porque tiveram algumas fraudes, isso quer dizer que tudo é em verdade? Dever-se-ia negar a física porque há prestidigitadores que se enfeitam com o título de físicos? É necessário, ao demais, levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Não vamos esquecer que, se ele mesmo está começando um estudo, pessoas poderiam, vamos dizer assim, alegar àquela época que Kardec seria um homem falso, que estaria tentando levantar uma falsa ciência para quê? Aí é que entra o que Kardec está dizendo. Ora, para quê? Vão à história da criatura. O que a história diz da criatura? Né? Nossa história fala de nós. Então, é o que ele diz aqui, olha. Levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria, então, simples gracejo? Pode-se muito bem se divertir por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente seria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Haveria, além disso, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e entre pessoas mais sérias, mais honrarias e mais esclarecidas, alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Não vamos esquecer que não foi só Kardec. O Espiritismo atraiu para o seu estudo nomes eminentes da sociedade mundial daquela época. Então, esses nomes eminentes espalhados pelo mundo inteiro, estudando esses fenômenos, seriam todos eles falsos, falseadores da verdade? Com que interesse? Fica parecendo até teoria da conspiração no meio do século XIX, sem esse mundo na aldeia global que temos hoje, não funciona, não é? Naquele tempo era bem diferente de hoje. Muito bem, e aí terminamos o item 3, certo? Em que Kardec está falando do fenômeno e do estudo do fenômeno. Olá, Eliane, seja bem-vinda, e Regina também, que eu não cumprimentei. Sejam as duas bem-vindas. Certo? Alguma questão sobre o item 3? Não? Muito bem. Passemos, então, ao item 4. Se os fenômenos, diz Kardec, de que nos ocupamos, se tivessem limitado ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas não foi isso que aconteceu. Cabia-lhes colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Então, aqui ele está dizendo já o objetivo daqueles fenômenos. Colocar a humanidade na pista, ou seja, no caminho de fatos de ordem singular. Quer dizer, num patamar diferente de qualquer outro que já tenha havido em termos de toda uma humanidade. Porque, embora os estudos tenham ocorrido
mais profundamente Kardec tenha, vamos dizer assim, trabalhado na codificação, os fenômenos não se restringiram à França. Os fenômenos ocorreram em todo o planeta Terra. Então, quando vemos que existem fenômenos que aconteceram em várias civilizações antes disso, esses fenômenos aconteceram na civilização egípcia, não é? Lá nos templos romanos e nos templos gregos, ocorreram em pontos. Mas no meio do século XIX, essa comunicação, esse fato, essa realidade espiritual se impondo no mundo físico, ela se tornou um fato mundial. E Kardec, então, vai dizer de que cabia a esses fenômenos, não é, colocar-nos quem? Nos quem? A humanidade. A humanidade encarnada na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era somente produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma força inteligente, ou melhor, de uma causa inteligente. Por quê? Porque o efeito era inteligente. Se o efeito é inteligente, a causa precisa ser inteligente, como Kardec diz, não é? A mesa não tem nervos para sentir, não é? Nem cérebro para pensar. Então, a mesa não pode dar uma resposta inteligente. A causa precisa ser inteligente. E a única fonte de inteligência no universo é o ser humano. Não é? Quer dizer, fora Deus, obviamente. Não. Continua Kardec. Uma vez aberto esse caminho, era um campo inteiramente novo de observações. Era o véu que se levantava de sobre muitos mistérios. Haverá, com efeito, uma potência inteligente? Haverá, com efeito, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras, tudo bem até aqui? Ok? As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés, no caso dos pés da mesa, davam determinado número de pancadas, respondendo deste modo por sim ou por não, conforme fora convencionado a uma questão proposta. Sim, porque vamos dizer que numa reunião o sim fosse uma pancada ou não fosse duas. Em outra reunião, o sim poderia ser o inverso disso, né? Até aí, nada de seguramente convincente para os céticos, porque podia acreditar-se num efeito do acaso. Muito bem, faz sentido. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. Por exemplo, vamos imaginar que eu pergunte para a mesa: João gosta de mim? Tchum, sim. Sim, mas pode ser puramente aleatório, não é? João pode não gostar de mim, pode ser uma resposta aleatória. Mas aí fica mais difícil de explicar isso quando vem mais à frente, quando se colocam aqui respostas mais desenvolvidas por meio de letras do alfabeto, dando o objeto móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A exatidão das respostas e a sua correlação com as perguntas causaram espanto. Realmente, se essa mesa é muito inteligente, né? Não é possível que seja, quem será que está por trás desse fenômeno? E ele continua. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Deu seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Então, isso da primeira vez que o fenômeno se realizou
utilizando, não é, as letras do alfabeto. Essa tem alguém com o microfone ligado, amigos. Vamos verificar. Regina está desligada, Regina. Eliane também, mas eu não sei quem, mas tem alguém. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Qual é a circunstância? Que ele forneceu assim. Ok, ele se identificou. Ninguém havia, então, pensado nos espíritos. Poderiam pensar que seria, talvez, a expressão das inteligências presentes na sala ou de uma das pessoas transmitindo o seu próprio pensamento, mas ele veio trazer algo que não tinham pensado ainda, de que era um espírito, ou seja, um ser que não estava ali naquele momento com o seu corpo físico, não é? Ninguém havia pensado nos espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Gente, isso não é fantástico? Foi o próprio fenômeno. Não foi o cientista que chegou à conclusão, foi o fenômeno que se explicou. Em ciências exatas, muitas vezes se formulam hipóteses para se ter a base do raciocínio. Ora, não era aqui o caso. Então, foi o próprio fenômeno que se explicou. Tudo bem até aqui? Vamos adiante. É só, aí sim, ligar o microfone, falar um nomezinho e aí trazer a questão, tá bom? Continua Kardec. Esse meio de correspondência era demorado e incômodo. Imagina, se fosse uma letra T, quantas batidas a mesa tinha que fazer até se registrar o T, não é? Então, ficava difícil formar uma frase que dirá, formar uma palavra que dirá uma frase que dirá um parágrafo. Esse meio de correspondência era demorado e incômodo. O espírito, e isso é ainda uma circunstância digna de nota, indicou outro. Quer dizer, o próprio espírito é que trouxe uma ideia, tipo assim, em vez de a gente ficar aqui batendo com o pé na mesa, que tal a gente tentar outra forma de se comunicar? Foi um desses invisíveis que aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a um outro objeto. A cesta colocada, é uma cestinha de vime, né, gente? Uma cestinha de palha. A cesta colocada sobre a folha de papel é posta em movimento pela potência oculta que faz mover as mesas, certo? Então, não era alguém que segurava no lápis. O lápis estava preso na cesta e a cesta é que se movia. Tá? As pessoas poderiam botar o dedo na cesta, como botavam as mãos na mesa? Poderiam botar o dedo na cesta, como botam os dedos no copo. Não tem aquela brincadeirinha nefasta do copo? E o copinho, às vezes, ele fala mesmo. Aí a gente fica trazendo gente que não deve para dentro de casa, né? Depois, para deixar sair aquela história, você me chamou aqui, agora quer que eu saia? Né? Isso é perigoso. Bom, vamos deixar os copos de lado, vamos voltar para a cesta. Foi um desses invisíveis que aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou outro objeto. A cesta, colocada sobre uma folha de papel, é posta em movimento pela mesma potência oculta que faz mover as mesas. Mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres, formando palavras, frases e discursos inteiros de muitas páginas, trazendo das mais altas questões, tratando, não trazendo, gente, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc., e com tanta rapidez como se escrevesse com a mão. Mas aí eram reuniões de salão? Eram reuniões fúteis? Não, em reuniões fúteis não se trariam altas questões de filosofia, de moral, de metapsíquica, não é isso? De metafísica ou de psicologia. Então, já eram pessoas que se reuniam, como as reuniões que Kardec começou a frequentar, reuniões em que as pessoas já se reuniam com um fim de seriedade, de estudar seriamente aquelas comunicações. Tudo bem? Ok, mesinha e cesta, tudo bem? Escreviam com lápis.
Utilizando que fluido? Fluido vital de um médium de efeitos físicos, não é isso? É preciso esse elemento para que um efeito físico se dê. Ah, mas como é que... Vamos imaginar como é que isso foi promovido tanto tempo antes. Olha, se são necessários médiuns de efeitos físicos, pensemos juntos, vamos elocubrar. Se são necessários médiuns de efeitos físicos para a produção de fenômenos de efeitos físicos, e nesse período, da metade do século XIX, os fenômenos de efeitos físicos se produziram ao redor de todo o globo, como é que esses médiuns simplesmente estavam ali disponíveis? Teria que se ter pensado nisso antes mesmo de eles nascerem? O que vocês acham? Não é mesmo? Olha, daqui a 50 anos vamos começar a fazer isso aqui. Bom, se daqui a 50 anos, ou 60 anos, ou daqui a 100 anos, né? Porque para a espiritualidade eles não pensam como nós, né? Porque a gente programar com 10 anos já é quase assim, uma parte importantíssima da nossa vida. Agora, os espíritos planejam as coisas com séculos antes. Então, olha, num determinado momento, vamos precisar de mais pessoas que tenham esses recursos no mundo, porque nós vamos produzir esses recursos em grande quantidade. Certo? O que vocês acham? Seria um pensamento? Vocês acham que é? Podem falar. Carol, nossa física, o que você acha, Carol? Liga seu microfone, Carol. Eu acho que a física não tem nada a ver com isso. Não a física da Terra, não a física da Terra. Mas não deixa de ser um fenômeno. Foi planejado antes, evidentemente. Não Você não acha como. Que exige um planejamento? Com certeza. Com certeza. Cada um no seu lugar. Muito bem. Obrigada. Muito bem. Vejamos aqui, então. Carol, você que está aí com o dedo no microfone, me diz onde eu parei, porque eu me perdi. Ah, já achei. E com tanta rapidez como se escrevesse com a mão. Bom, obrigada. Esse conselho foi dado simultaneamente. Esse conselho da sexta, ok? Do lapisinho na sexta para escrever rápido. Esse conselho foi dado simultaneamente, gente. Não é mês que vem, apareceu em outro lugar, não. Simultaneamente. Esse conselho foi dado na América, na França e em diversos países. Eis em que termos o deram em Paris, em 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Então, o espírito disse assim, claro, disse como? Como é que ele disse isso se ainda não tinha prancheta? Com o pé da mesa. Até formar essa indicação. Vai buscar no quarto ao lado a cestinha, prende nela um lápis, coloca sobre um papel e põe teus dedos na borda. Alguns instantes após, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu. Olha que interessante que o espírito ainda deu uma olhada no que tinha na casa. Assim, tem cestinha no quarto, né? Tem cestinha. Vai buscar no quarto ao lado. O espírito sabia exatamente onde estava a cestinha. Vai buscar no quarto ao lado. Alguns instantes, então, a cesta se pôs em movimento, o lápis escreveu de modo bem legível esta frase: o que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de dizer a alguém. Da próxima vez que escrever, escreverei melhor. Vejamos um espírito dotado da sublime arte do bom humor. Não é? É um bom humor nobre, não é? Não foi uma coisa assim... É incrível. Teria sido Clarencio? Porque é um espírito... A gente vê, claro, é um espírito sério,
que está ali levando adiante estudos sérios, mas ele não abre mão de também trazer leveza. Os espíritos sérios não são taciturnos, não são amargos. Os espíritos sérios são sérios, mas também têm a leveza, porque quem ama não pode ser pesado, não é? Quem ama não pode ser pesado de forma alguma. Continua Kardec, como o objeto a que se adapta o lápis não passa de mero instrumento, sua forma e natureza são completamente indiferentes. Procurou-se a disposição mais cômoda. E foi assim que muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. Certo? Prancheta. Também teve a ardose. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas. Então, estão aí os médiuns de efeitos físicos. Exatamente. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que facultam esse poder se prendem a causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médiuns de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício. Bom, embora, com certeza, vejamos, olha, as condições que facultam esse poder, né, essa mediunidade, se prendem a causas ao mesmo tempo físicas e morais. Bom, as causas físicas vão determinar, vamos dizer, a força do efeito, né? Que tem médiuns que têm condições diferentes. Vamos imaginar, existem médiuns de efeitos físicos que conseguem apenas mover objetos pequenos, né? Os espíritos podem movimentar, ou seja, liberam pouco ectoplasma. Tem outros que podem liberar a ponto de serem médiuns de materialização de espíritos. Outros, então, como Chico, por exemplo, e Peixotinho, em que as suas materializações, ou seja, as materializações feitas com o seu fluido, eram luminosas. Não são todas as materializações que são luminosas. Pelo contrário, de regra, elas não o são. Mas, no caso de Chico e Peixotinho, as materializações, os fluidos deles eram luminosos. Não é incrível? Então, quer dizer, existe uma diferença na composição física que vai determinar, vamos dizer assim, o resultado final do fenômeno. E, enquanto resultado final, onde entra a moral? Porque nós sabemos que bandidos também podem ter essa faculdade, não sabemos? Mas, no resultado final do fenômeno, em que a moralidade vai trazer diferença? Porque se for uma pessoa, vamos chamar assim, moralmente inferior, ela vai estar sendo usada por espíritos também o quê? Moralmente inferiores. Então, as comunicações serão, o resultado serão comunicações o quê? Frívolas, muitas vezes até mentirosas. Já se forem médiuns moralmente estruturados, vamos chamar assim, não é? Com uma boa moral, vão atrair para a sua mediunidade espíritos também compatíveis com a sua moralidade. E então o fenômeno que se produzirá será um fenômeno sério. E os resultados, com certeza, muito mais confiáveis, não? Não que não se deva, mesmo assim, vamos imaginar o nosso Chico Xavier. Nosso Chico Xavier não é porque ele fosse um médium sério que ele não poderia ter sido alvo de um mistificador. Como nós, por favor, eu peço a vocês que me ajudem a procurar aquele caso do Chico em que o Emmanuel sai para fazer uma determinada missão e quando chega,
encontra 2 livros psicografados por Chico. E Emmanuel pergunta para Chico que livros são aqueles. E Chico falou assim, 2 espíritos chegaram aqui e me pediram a gentileza de trazer. E ele foi e se deixou ser médium desses espíritos, que afinal pediram para ele. E Emmanuel manda destruir os livros, porque, é claro, não eram livros sérios, né? Então, quer dizer, mas por isso que estava ali Emmanuel do lado de Chico. Chico era uma pessoa esforçada, né? Estava Emmanuel ali para decidir o que deveria ser investido ou não. Quantos espíritos daqueles que trouxeram os 400 livros por Chico, quantos se aproximaram dele, mas tinham em quem? Em Emmanuel, se passaria o livro ou não. O acerto não era entre o médium e o espírito. O acerto era entre o mentor e o espírito. Quantos espíritos não devem ter se aproximado para pedir para fazer isso? E Emmanuel disse, você não. Né? Mas, de via de regra, nós devemos, e claro, e Chico não deixava isso passar em branco, não é? Nós devemos tomar, não porque não somos médiuns de efeitos físicos ou até de efeitos inteligentes, que não devemos ter cuidado com isto, porque sabemos que todos somos médiuns. Todos estamos recebendo a influência dos espíritos, ou seja, o fiel da nossa balança é realmente o nosso estado íntimo. Não somos iluminados, nem perfeitos, longe disso, mas o nosso esforço, assim como o Chico, nos garante o quê? Que os nossos mentores, embora não tão materializados, nos chegou a figura de Emmanuel, estão também cuidando de nós, não deixando que de nós se aproximem espíritos que nós estamos nos esforçando por nos manter salvaguardados. Então, eles também nos ajudam nisso. Mas precisamos ficar o quê? Vigilantes, como todo médium precisa. Isso para trazer as questões aqui, porque ele traz essas questões da moralidade, e muitos pensam que não, mas a mediunidade, ela tem um fator biológico, sim, ela tem um fator até mesmo genético, não é? Mas a questão do fator moral, ele vai ser decisivo na qualidade desse fenômeno, né? Desse efeito desse fenômeno. Falei muito. Tudo bem, gente? Que horas são? 21h37. Tudo bem? Alguma questão? Renata, quer falar alguma coisa? Não? Thelma? Estou falando Renata e Thelma, estão na minha tela grande aqui. E as pequenininhas eu estou vendo lá de cima. Fala, Renata. Não? Eu vejo sempre a Ana Vanessa, está pequenininha lá em cima, mas eu vejo a Ana Vanessa sempre fazer assim. Isso é bom, me sinaliza. Muito bem. Vamos então ao item 5. Nós vamos até 21h50, não é isso? 21 não, desculpa, 17h50. Vejamos então, 5. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Nesse momento, quando o fenômeno sai da prancheta, o lápis sai da prancheta e vai para a mão do médium, porque se tinham pessoas em volta da mesa, todo mundo botava o dedinho, não era? Certo? Quando o lápis sai da prancheta e vai para a mão do médium, esse fenômeno deixa de ser um fenômeno de efeito físico e passa a ser um fenômeno de efeito inteligente. Certo? Então, já não haviam doadores de energia a produzir o fenômeno. Já era um médium que se assenhoreava, e aí já era uma ligação do médium com o espírito. Já é um fenômeno de efeito inteligente. Escrevendo com a mão, o nome desse fenômeno é psicografia, certo? Ok?
Pôs a escrever por um impulso involuntário quase febril. Aqui poderíamos dizer que seria uma escrita, aquela escrita automática, né? Em que o espírito, o médium só se dá conta depois quando lê. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o meio mais difundido. Então, isso ele está falando que aquela que mandou, aquele ano que o espírito mandou pegar a prancheta não, a cestinha no quarto ao lado, foi em 1853. E nós estamos em 1857. Quer dizer, das batidinhas para a prancheta, para o livro dos espíritos, foram 4 anos apenas. É um avanço impressionante que mostra o quanto esse espírita, Allan Kardec, esse companheiro, se devotou aos estudos, realmente, e às pesquisas, não é? Porque foi um estudo científico. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o meio mais difundido, tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. Olha que incrível, está vendo o planejamento? Hoje nós estamos vendo que há um decréscimo na produção dos fenômenos, não é? Não vemos mais como víamos antes. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediúnica e soube-se que as comunicações podiam igualmente efetuar-se pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato e até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Então, simplesmente, eles pegavam a tinta, porque naquele tempo era tinteiro, né, gente? Se fosse tinta, era tinteiro. Eles pegavam a tinta e a escrita aparecia grafada no papel. Tudo bem até aqui? Então, eles vão dizer, a mediunidade podia se efetuar pela palavra, pela audição. Pela palavra é o quê? Psicofonia. Então, já naquela época, havia psicofonia. Mas por que preferir-se a psicografia à psicofonia? Quem gostaria de responder? Porque naquela época, se é tão mais fácil a psicofonia, por que naquela época se escolher a psicografia? Regina, eu acho que vai. Ficar registrado? Exatamente. Quem mais quer falar? Pode falar. Eu ia falar, né? Posso falar? Pode. Porque naquela época não tinha como gravar o que tinha sido dito. E a parte escrita ia ficar registrado. Exato. Quem está falando? Eliane. Oi, Eliane. Isso mesmo. Perfeito. Muito bem. É isso mesmo. Então, imaginemos, para alguém falar e ficar registrado, o outro ia ter que estar o quê? Anotando o que o outro está falando. Ora, se é para anotar o que o outro está falando, é melhor ele já escrever direto, né? Poupa-se muito. Muito bem. Continua Kardec. Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas pode tomar mecânica e moralmente. Isso é importante. Não é à toa que o segundo livro da codificação tinha que ser o livro dos médiuns, né? Então, era importante agora se saber o papel do médium nas respostas e a parte que delas pode tomar. Será que o médium influencia? Ele pode interferir na resposta? O que vocês acham? Balancem a cabeça, sim ou não? Sim, o médium pode influir e interferir na resposta.
E ele continua: duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual a cesta se move sob sua influência, pela simples imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer à cesta. Então, esse tipo de resposta estaria mais resguardado da interferência? A gente pensa, a princípio, sim, a princípio, né? Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas... Aí sim, porque se é só um que está ali, agora ele vai dizer 2 ou 3, aí fica mais difícil a interferência de um. Porque se forem 3 interferindo, a gente vê aqui, se tiver um microfone ligado, se tiver 2, se tiver 3, interfere? Interfere. Imaginemos um espírito que dá uma comunicação de uma página perfeita, com todo sentido. Houve interferência? Não, não houve, né? Se tiverem 3 dedinhos ali, porque fica difícil, né? Talvez um espírito superior até consiga, né? Mas, a princípio, o próprio Kardec diz, essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando 2 ou 3 pessoas colocam os dedos ao mesmo tempo na mesma cesta. Seria preciso, entre elas, uma concordância de movimentos verdadeiramente fenomenal. Além disso, seria preciso a concordância dos pensamentos para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, vem aumentar ainda mais a dificuldade. É a mudança radical de caligrafia. Olha que interessante. Conforme o espírito se manifesta. Então, a gente imagina que um espírito que consegue fazer a sua caligrafia, e vamos dizer, quem conhece a caligrafia da pessoa, ou mesmo quem não conheça, mas é aquela caligrafia fluida, rápida. Fluida e rápida. Se você interfere, vai haver uma certa resistência, não vai? E não vai ser tão rápido. Porque vai haver uma mistura ali. Naquela mistura, ou eu vou resistir à ideia do espírito, então eu vou travar a letra, ou eu vou escrever coisas sem sentido, porque eu vou botar na velocidade qualquer coisa que me venha à cabeça e vai se misturar com o que o espírito está escrevendo rápido ali. Fica fácil de pegar, né? Mas quando o espírito escreve na sua caligrafia fluidamente, rapidamente, sem travas, a gente vê que não houve ali interferência. Ele simplesmente como se alguém pegasse a nossa mão e a gente fizesse uma mão bem molinha e... Agora, se a gente está ali, alguém segura, a gente segura no lápis, a pessoa segura na nossa mão, e a gente começa a resistir ao que a pessoa está escrevendo, a gente segura a mão. Se a gente deixa a mão solta, ele vai escrever o que ele quer. É a mesma coisa. É a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito se manifesta, reproduzindo-se a escrita todas as vezes que o mesmo espírito retorna. Chega aquele espírito, é aquela caligrafia. Vem outro, é outra. Essa também é uma característica que não é comum a todos os médiuns, mas que, ao que parece, à época de Kardec, olha o planejamento dos espíritos, era comum. Os espíritos vinham e traziam a sua caligrafia. Isso no século XX se tornou raridade na mediunidade. Chico tinha essa característica? Vocês conhecem? Chico tinha. Chico trazia as assinaturas daqueles jovens ao final, não é? Ele tinha essa característica de trazer a caligrafia, mas isso passou no século XX a ser raridade, mas não era ao tempo de Kardec. Por quê? Porque o trabalho assim necessitava. Seria, pois, necessário que um médium se aplicasse a mudar a própria letra de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que pudesse lembrar-se da que pertence a este ou aquele espírito. Isso só se ele ganhasse uma fortuna, né? E eu que eu saiba, nenhum médium jamais ganhou fortuna por fazer isso. Bom, vamos parar por aqui e vamos pedir, havendo dúvidas sobre a parte que vimos hoje,
eu me coloco sempre disponível lá no meu privado do WhatsApp, quem quiser conversar sobre algum assunto. Quem quiser trazer no início da próximo encontro também pode ser. E semana que vem damos continuidade ao item 5. Andamos bastante hoje, não é? O que vocês acham? Andamos bastante? Andamos bastante, não é? Muito bem. Então, gostei, dedinho. Andamos bastante. É isso, queridos amigos. Então, agora, desejando a todos muito carinho, eu convido que possamos ativar o nosso microfone para nos despedirmos, rogando a Jesus que nos abençoe. Semana que vem estamos aqui, eu vou esperar todos saírem, podemos ligar o microfone e dizer nossas despedidas. Tchau, Cris.